Iniciando, opa, cadê o áudio? Iniciando gravação. Vamos ver se está tudo funcionando. Sempre verifico aqui. 2 arquivos gerados, tudo funcionando. Controle aqui funcionando, áudio ok. Acho que o áudio da aula anterior ficou com um pouco de ruído, mas dessa vez não vai ficar. Então vamos lá, gente, vamos lá. Primeiro, você já viu o tema da aula, né? Você viu na thumb aí do vídeo, você viu o tema da aula. Então, daqui a pouco eu falo sobre o tema da aula, eu vou falar sobre outras coisas aqui. Fazer a nossa introdução de sempre aqui da aula, nossa introdução, super introdução, para você saber sobre o que a gente vai falar aqui. Então, vai ser a super introdução da aula. Vamos lá, gente. Bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra absolutamente tudo o que você precisa saber para resolver os seus problemas em planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, IBP, SNOI, tudo que envolve essas áreas, absolutamente tudo. Tudo para você crescer profissionalmente, ganhar mais, ter uma rotina mais tranquila, tá? Você que trabalha nessas áreas, ou você que quer começar, a trabalhar nessas áreas, você que está interessado em trabalhar nessas áreas, quer participar de algum processo seletivo ou está participando de algum processo seletivo, com certeza essas aulas te ajudam, ou você que vende consultoria, que entrega consultoria para outras empresas, que vende esse tipo de serviço, que vende consultoria empresarial e quer agregar esse tipo de serviço, você com certeza precisa assistir essa aula. Tudo que eu falo aqui com certeza vai te ajudar nessas 3 coisas, tá? Se você já assistiu a aula anterior, o que eu gostaria que você já tivesse assistido, mas talvez você seja um aluno novo aqui, um espectador novo, mas se você já assistiu a aula anterior, você sabe que eu faço sempre a mesma introdução aqui. Então, sempre a mesma introdução, mudo poucas coisas aqui, mas tem sempre a mesma introdução e tem muita gente nova que não assistiu a aula, por isso que é importante eu sempre fazer essa introdução aqui, porque eu falo sobre os níveis dos profissionais, sobre como você faz para mudar de nível, como você faz para ganhar mais em cada um dos níveis. Então, eu sempre passo por essa introdução. Óbvio que eu falo alguma coisa diferente aqui que você não ouviu ainda. Então, se você já assistiu as outras aulas e já assistiu essa introdução, assiste de novo, tá? Ela é muito importante para você também, porque a repetição vai fazer você absorver o que eu falo aqui na introdução e vai fazer a gente criar um relacionamento aqui. Você vai perceber que tem uma estrutura aqui por trás da aula para você poder entender tudo que eu falo. E aqui, tá? Dando sequência na introdução, e aqui você encontra teoria, técnica, metodologia e prática. Eu sempre falo sobre esses 4 pilares, tá? Quando você junta teoria, técnica, coloca em prática, com erros e acertos, você constrói metodologia. E é metodologia que faz você entregar resultado, tá? Principalmente nessas áreas. É metodologia que faz você entregar resultado. Se você não tem metodologia, você fica perdido aí e não sabe exatamente o que fazer para entregar resultado, para crescer e se desenvolver. Então, é importante você ter isso em mente. Deixa eu baixar o microfone, porque na outra aula o áudio ficou estourado. Então, teoria, técnica, metodologia e prática. E ao longo da aula, tá? Eu tenho certeza de que você vai anotar muita coisa. Você precisa anotar. Então, eu uso papel e caneta, tá? O tempo todo. Tem papel e caneta aqui, ó. Tinha um marca-texto que estava aqui, ó. Tem outro marca-texto aqui, ó. Caneta, lapiseira, enfim. Sempre estão aqui comigo porque eu sempre anoto as coisas. Eu gosto muito de anotar com papel e caneta, mas talvez você não seja old school, né? Tão velho quanto eu, e você prefira anotar aí no celular, um bloco de notas. Enfim, você precisa anotar, tá? Porque é isso que vai fazer você crescer e se desenvolver. Você assistir a aula, você anotar, você aplicar o que eu estou falando aqui na aula, porque com certeza tem aplicação. Todas as aulas você tem alguma coisa que você consegue aplicar com certeza, tá? E você, fazendo isso, você já se torna um profissional diferenciado. O fato de você estar fazendo isso já te transforma num profissional diferenciado, muito diferenciado, eu tenho certeza disso, ok? E além disso, tá? Além dos, eu chamo de 2Ts MP, teoria, técnica, metodologia e prática. Isso eu não falei, tá? Na introdução anterior. Eu acrescentei nessa introdução aqui, ó, nessa aula. Então, na introdução anterior não tinha essa parte.
Eu vou trazer também, além dos 2 T's MP, eu vou trazer também muita coisa sobre comunicação e liderança nessas áreas, porque eu estou conversando com algumas pessoas e algumas não, com várias pessoas, e elas estão sempre questionando, né, como eu dou o próximo passo na carreira. Isso envolve comunicação, liderança e influência. Então eu vou falar sobre isso com certeza aqui. E por quê? Porque sem comunicação e liderança e influência, sem comunicação, liderança e influência, inclusive deixa eu anotar aqui porque eu preciso falar sobre influência também, eu vou colocar aqui. Cadê? Comunicação, liderança e, influência. Sem comunicação, liderança e tô anotando aqui ao vivo, eu tô mudando o script aqui ao vivo para você entender como tudo acontece. Então, sem comunicação, liderança e influência, você não avança na carreira, tá? Não tem como. E isso precisa ficar bem claro na sua cabeça. E então, conhecimento e a capacidade de entregar resultado, isso vai te levar a um próximo passo. Aí envolve a parte do 2Ts MP que eu falei, teoria técnica, metodologia e prática. Isso vai te fazer entregar resultado, mas isso não vai ser suficiente para te suportar ali. Você tem que saber como liderar, comunicar e como influenciar. Tá? Então, esse pedaço da introdução é novo, tá aqui de novo, tá aqui. Então, tá vendo como é importante você assistir a aula? Tem um pedaço novo aqui, super importante, que pode mudar a sua perspectiva, tá? O seu futuro aí, a sua visão aí de carreira, mudar as possibilidades de carreira. E tá bom, então, mas quem é você, né? Quem sou eu aqui gravando esse conteúdo? Quem sou eu? Meu nome é Marcel Alonso, você já deve ter visto pelo nome do canal, talvez. Marcel Alonso, faz 22 anos que eu trabalho nestas áreas, já passei por empresas pequenas, médias, grandes, nacionais, multinacionais, com várias plantas, empresa de tecnologia também. Então, com muita tecnologia, processo de roteirização, é, avaliação de capacidade de entrega, enfim, muita coisa. E trabalhei muito com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, SNOI, IBP, tudo que envolve essas áreas. Então, 22 anos fazendo isso, entregando resultado. E, graças a Deus, tá, lá no começo da minha carreira, na minha primeira oportunidade, eu tive um mentor que já tinha 28 anos de experiência na área. Então, 28 anos de experiência, que ele já trabalhava na área e eu aprendi com base no conhecimento dele. Então, tem 22 anos do meu conhecimento, mais 28 anos desse mentor que me passou muito conteúdo, muito conhecimento. Então, eu brinco que são 50 anos de conhecimento que eu trago aqui para você poder aplicar. E é conhecimento do dia a dia, tá? É prática, que depois eu conectei com a teoria, claro, fui estudando, fui entendendo, conectei com a teoria para que eu conseguisse crescer e me desenvolver mais rápido, ok? Então, este sou eu. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no direct do Instagram, tá? Você tá vendo talvez você esteja vendo essa aula aqui no YouTube. Manda mensagem no direct do Instagram. Eu tento, tá, responder todas as mensagens, então manda mensagem lá, se tiver alguma dúvida, curiosidade, pode perguntar, fica à vontade. E 22 anos de erros e acertos, tá? Eu falo muito sobre erros também, porque é fundamental você aprender com o meu erro, tá? Para você não cometer o mesmo erro. E seguindo adiante, agora você vai entender como que fica essa aula aqui. Deixa eu já fazer aqui, cadê? Vem pra cá, boa. Mudança de cena, tela da lousa, isso aí. Agora a gente tem uma lousa, eu vou me acomodar, vou olhar para o lado aqui para eu conseguir escrever. E agora eu vou entrar nas partes mais importantes aí para você entender. Então vamos lá, gente. Você, qual que é o meu objetivo aqui nessa aula, tá? Meu objetivo é te levar de iniciante, na verdade de caiu de paraquedas, eu vou explicar o que é o caiu de paraquedas, até mestre nestas áreas. Deixa eu anotar aqui, aula 006. Daqui a pouco eu escrevo o tema da aula aqui, você vai entender. Então, meu objetivo é te levar de iniciante até mestre. No planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, IBP, SNOI, enfim. E aí, consequentemente, você ganha mais, né? Óbvio, se você é uma pessoa que caiu de paraquedas ou é um mestre da área, a diferença de remuneração entre um ponto e outro é gigantesca. Então, este é o meu objetivo e este é o meu compromisso, é porque eu estou fazendo isso, tá? Eu tenho o maior prazer em responder as pessoas, responder no direct,
com este direcional, tá sabendo que de alguma forma, claro que tem uma troca, né? Eu aprendo muito quando eu falo com você ou com vocês aí que estão assistindo, eu aprendo demais e tem uma troca e eu tenho muito prazer em fazer essa troca e tentar apoiar a pessoa, te apoiar no próximo passo que você quer dar na sua carreira, tá? Então, o objetivo aqui de iniciante, vou colocar aqui, ó, meu objetivo é te levar de caiu de paraquedas, deixa eu colocar em minúsculo aqui, caiu de paraquedas até mestre, nestas áreas, ok? Este é o meu objetivo. Aí você se pergunta, né? Ah, você que já assistiu essa introdução, assiste de novo porque eu vou fazer diferente agora. Eu vou falar de um outro jeito. E aí você se pergunta, né? Ah, mas o que é caiu de paraquedas e o que é mestre nessas áreas? Existem 5 níveis de profissional nestas áreas. São 5 níveis e você precisa saber identificar qual o seu nível, por que você está nesse nível, por que você não foi para o próximo nível, o que está acontecendo, o que falta. E aí aquele pedaço da introdução que eu acrescentei sobre liderança, comunicação, influência, ele é base também para você poder avançar nos níveis. Não é só conhecimento técnico, capacidade de entrega de resultados, porque dependendo do ponto que você está, você vai precisar. Óbvio que comunicação você precisa o tempo todo, mas dependendo do ponto que você tiver ali na carreira, você vai precisar exercer influência ou liderar times, tá? É importante você saber disso. Então, primeiro nível, caiu de paraquedas. Segundo nível, iniciante. Terceiro nível, aprendiz. Quarto nível, profissional. Quinto nível, mestre. Ah, tá, mas qual que é a diferença destes níveis, tá? O que acontece? O que é cada um destes níveis? O caiu de paraquedas, tá? O que acontece nessas áreas? Você sabe disso melhor que eu, se você já está na área. Isso aconteceu comigo. O caiu de paraquedas é aquela pessoa que trabalhava no chão de fábrica, trabalhava na produção. Deixa eu ficar maior, porque eu vou falar dos níveis maior aqui. Nossa, quase que eu cliquei em interromper a gravação. Quase. Cena tela inteira, fica maior. Então, caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. O que é o caiu de paraquedas? O caiu de paraquedas é muito comum nestas áreas. É aquela pessoa que, por algum motivo, trabalhava no chão de fábrica, trabalhava na produção, operador de produção, apontador de produção, qualquer uma outra função ali da produção, e aí alguém vai lá e fala, ó, tem uma oportunidade aqui no planejamento, vem aqui tocar o planejamento de produção. Essa pessoa cai de paraquedas na área, não tem a mínima ideia do que está acontecendo, de como funciona, cai de paraquedas e aí fica perdida na área, não sabe como entregar resultado. Isso aconteceu comigo, tá? Lá atrás, lá no começo. Ah, por que que no meu caso acabou dando muito certo? Porque eu tive um mentor. Já falei sobre isso por 2 fatores, tá? Uma que eu tive um mentor e outra que eu fui interessado e comecei a estudar sobre a área. Então, eu já pulei do caiu de paraquedas para um aprendiz ali, comecei a estudar sobre a área, buscar conteúdo, inclusive, fazer um parênteses aqui, eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas a dificuldade em encontrar conteúdo é o que me motivou a estar aqui gravando essa aula. Lá atrás, na minha carreira, eu tive muita dificuldade para encontrar conteúdo e hoje você ainda tem muita dificuldade para encontrar um conteúdo palatável, que você consiga entender. Você encontra muita teoria boa, só que a conexão dessa teoria com a prática, para que ela fique palatável, para você poder absorver de forma fácil e aplicar, isso é muito difícil de encontrar, tá? Muito difícil. Então, eu fui esse que caiu de paraquedas, talvez seja o seu caso, você talvez esteja nesse nível. Próximo nível, iniciante. O que é o iniciante? O iniciante ele ainda não atua na área, mas ele está interessado. Tá? Tem muita gente, eu recebo muita pergunta no Instagram de pessoas, eu atuo em outra área, ou eu sou formado em engenharia de produção, ou eu faço tal coisa, e eu quero ir para planejamento de produção. Como que eu faço? Então, esse é o caso do iniciante. Ele está interessado, ele está querendo estudar sobre a área e ele já conhece alguma coisa ali, já sabe a dinâmica e ele quer estudar mais. Estudar mais. Este é o iniciante. Terceiro caso é o aprendiz. O que é o aprendiz? Ele já atua na área e ele está estudando.
Então ele já está lá, ele já tem a prática, ele já está aprendendo o que está acontecendo e ao mesmo tempo ele está estudando a teoria, entendendo. Pode ser o seu caso. Você pode estar assistindo essa aula aqui como um aprendiz. Tá? Você está lá no dia a dia, trabalhando já, entregando o resultado, tem a área ali sob controle e está aqui aprendendo mais sobre isso. Então esse é o caso do aprendiz. Eu, como eu falei, no meu caso, eu caí de paraquedas e já fui para um aprendiz, tá? Eu fiz muito rápido essa transição porque eu entendi que tinha oportunidade ali e que dava para entregar muito resultado. Então fui direto para o aprendiz. O que é o profissional e qual a grande diferença de um profissional e de um mestre da área? Eu vou explicar isso para você porque eu passei por isso, tá? Em algum momento, depois de alguns anos trabalhando na área e estudando, eu me tornei um profissional da área. E o que é um profissional? Em um ambiente produtivo, em um tipo de operação de compra, um tipo de operação de produção, um tipo de planejamento de materiais, um tipo de demanda específico, eu dominava ali, eu sabia como fazer muito bem. Se eu fosse para alguma outra operação igual àquela, qualquer outra operação, com aquele mesmo modelo, aquele mesmo formato, eu ia fazer muito facilmente. Eu sabia ali o passo a passo de como conectar as coisas, onde colocar os pontos de controle, como controlar. Eu sabia esse passo a passo e com certeza eu ia entregar muito resultado. Só que em um ambiente, tá? Em um tipo de operação, em um tipo de operação. E não existe só um tipo de operação, você tem dezenas, se não centenas de modelos de operação. E aí essa é a grande diferença entre um profissional e um mestre. Eu saí desse tipo de operação e fui para um outro tipo e tive muita dificuldade. Porque, de novo, eu era profissional. Surgiu uma oportunidade para eu ganhar muito mais do que eu ganhava, uma empresa maior, tal. Eu peguei essa oportunidade, isso muitos anos atrás. Eu abracei essa oportunidade, só que eu tive muita dificuldade, porque, de novo, era um ambiente novo, a função era a mesma, mas aí, formato de produção novo, formato de sequenciamento novo, formato de controle novo, empresa com muita coisa desestruturada. Como que eu organizava isso? Eu não sabia, eu sabia organizar só um tipo. E aí, essa é a diferença do profissional para o mestre. O mestre, ele consegue funcionar e entregar resultado em qualquer modelo de operação. Essa é a grande diferença. E aí, óbvio, né? Que um mestre ganha muito mais do que um profissional da área. Muito mais. A não ser que você seja um profissional que esteja muito tempo numa empresa ou trabalhando o tempo todo num perfil de indústrias, você até pode ganhar bem, mas um mestre ele consegue aproveitar melhor as oportunidades. Então, o meu objetivo, deixa eu voltar aqui para a cena da lousa. Cena lousa. Eu organizei aqui de um jeito que fica muito mais fácil fazer essa troca. Antes eu tinha que diminuir a tela e tal, mas você vai aprendendo, né, a fazer as coisas. Nada como a prática, né? A prática te faz aprender mais. Então, o meu objetivo é que você saia daqui, ou que você saia daqui, ou daqui, ou daqui, chegue aqui, ó. Chega aqui nesse ponto. Aí, quando você chegar nesse ponto, tiver entre esses dois aqui, ó, profissional e mestre, aí, óbvio, você tem que saber muito mais sobre comunicação, liderança e influência, esses três pilares, porque aí você entra numa zona de liderança, gestão de pessoas, time, construção de time, que aí é uma outra realidade, tá? Ou entra numa zona de influência, quando você está implementando algum projeto, seja trabalhando em uma empresa ou prestando serviço como consultoria, você tem que exercer influência. E saber como exercer influência também é importante, mas não é a aula de hoje, tá? A aula de hoje não é sobre influência. Eu só estou fazendo a introdução aqui para você entender tudo isso. Essa introdução vai ficar bem longa, e se você está realmente interessado, com certeza você está assistindo essa introdução. E a vantagem de assistir a aula gravada é que você pode colocar a velocidade 2, né? Ou 1,5. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas você consegue colocar a velocidade 2 ou 1,5. Eu normalmente assisto em velocidade 2 ou 1,5, dependendo da pessoa que está falando. Raramente eu assisto em velocidade 1, a não ser que eu esteja estudando e anotando. Portanto, quando você estiver em uma parte da aula mais densa, mais profunda, coloca em velocidade 1, tá? Porque eu vou explicar com profundidade, vou gastar tempo explicando, e aí você tem que colocar em velocidade 1 para você entender, igual um professor ali em sala de aula explicando para você. Não dá para você assistir uma aula complexa em velocidade 2, você não vai entender. Então,
importante isso. Deixa eu beber uma água. Então, seguindo. Já falei sobre o meu objetivo, e aí eu vou falar sobre um outro ponto que é sobre compromisso. Compromisso. Sempre falo sobre isso, vou falar em todas as aulas. Espero algum dia ter alguém reclamando aqui nos comentários, falando a aula começa só com 25 minutos, ou a aula começa só com 28 minutos. Eu acho ótimo isso, porque é sinal que está dando certo aqui a introdução, sinal que a pessoa está assistindo com mais frequência e já entendeu toda a introdução. E em que ponto que eu estava aqui? Tudo que eu tô falando depende metade de você e metade de mim. A aula é gratuita, tá aqui disponível, conteúdo, tem 19 páginas essa aula aqui, então conteúdo gratuito, enfim, essa parte aqui é a minha metade, eu tô entregando 120% dela, tá? Ou 200%. Gravando conteúdo, colocando aqui, disponibilizando, aí você tem que entregar a sua metade, e se você entregar a sua metade, é óbvio, tá, que as suas chances de crescer e se desenvolver e ganhar mais, elas vão aumentar, tá? Não tem como isso não acontecer. Não tem como. Só o fato de você estar assistindo a aula, isso já vai te fazer um profissional diferenciado. E aí, faça 120% da sua metade também. Então, anote, aplique. Pega alguma coisa que eu falei, aplica. Comenta aqui, ó. Coloca os seus resultados aqui nos comentários. Coloca as suas dúvidas. Essa parte só depende de você, tá? Eu tô aqui mostrando os caminhos. Mas é você que precisa fazer todo o resto aqui. Eu não tô pegando na mão aqui como um mentor tenta fazer, tá? Nenhum mentor consegue pegar na mão e fazer a pessoa aplicar as coisas. A única forma de pegar na mão e aplicar é se você faz um processo de consultoria com implementação, aí você consegue. Mas, fiz um parênteses aqui falando sobre isso, mas essa parte é sobre você, aplique, tá? Aplique. E aí você se pergunta, né, mas por que você está aí fazendo tudo isso, gravando, investindo tempo, montando uma aula com mais de 2 horas sobre planejamento de produção, materiais de demanda, o que você está fazendo aí, tá? Primeiro que eu fiquei indo e voltando nessa ideia nos últimos 5 ou 6 anos aí, pelo menos, tá? Fiquei indo e voltando, e sempre com o pensamento na cabeça de que o conhecimento nestas áreas é inacessível, seja por ser teórico demais ou por ser caro demais. Tem conhecimentos fora do Brasil que custam uma fortuna e isso é inacessível. Isso foi inacessível para mim ao longo da minha história, tanto por ser teórico demais quanto por ser caro demais, pelas duas razões, tá? Foi inacessível. Eu não consegui acessar um curso de 40 mil reais, 50 mil reais ou 100 mil reais, que existem cursos assim fora do Brasil. Não conseguia por dois motivos. Um, pela barreira do idioma, lá no começo da minha carreira não falava inglês, e outro pelo valor. Tá? Valor super inacessível, surreal naquela época eu pagar 50 mil reais num curso. Então, é por isso que eu estou aqui, para que você consiga acessar este conhecimento. Tá? E como eu falei, são 22 anos trabalhando nessa área, e é uma área que demanda capacidade de análise, construção de indicadores, capacidade de organização aí no meio do caos, tá? Capacidade de relacionamento com várias áreas e várias outras características que uma escola tradicional ali não vai conseguir entregar para você. E você não vai encontrar isso em treinamentos comuns, pode procurar, procura aí à vontade. E é por isso que eu tô aqui, tá? Como que a gente muda tudo isso? Conteúdo gratuito o tempo todo, igual em várias áreas já foi feito, tem várias áreas que você encontra conteúdo gratuito o tempo todo, constantemente, e você consegue estudar e se aprofundar, e esta é a intenção aqui, este é o objetivo. 23 minutos aqui de introdução, a gente vai para o tema da aula agora, fiz toda a introdução ficou mais longa do que o normal, porque eu acrescentei uma parte sobre comunicação, liderança, influência. Fundamental você saber sobre isso. E agora eu vou voltar para a cena da lousa. Ah, eu já estava na cena da lousa aqui, eu tô doido. Já tá aqui, ó, cena da lousa. Então vamos lá, aula 006. Deixa eu dar um enter aqui, ó. Descer essa página. Aqui embaixo, o que é a aula 006, tá? O que é a aula 006? Vou colocar aqui essa frase ficou boa, é a frase do começo do script aqui. Vou falar justamente ela.
Tá pequeno, já vou aumentar. 28, 28 que eu tô usando, né? 28. Esta é a aula 006. Não dá para eu escrever tudo isso, né? Na thumbnail ali, na thumb, né? Na carinha do vídeo do YouTube, não dá para escrever tudo isso, mas aqui é a base do PPCP. Planejamento, Programação e Controle de Produção. É a base do PCP, Programação e Controle de Produção. É a base do SNOP, do SNOE, Sales and Operations Planning, Sales and Operations Execution, é a base do planejamento de materiais, base do planejamento de demanda, base do IBP. Essa é a aula que você deveria assistir de ponta a ponta pelo menos 4 vezes, tá? Pelo menos. De ponta a ponta. Então, se essa aula durar 3 horas, reserva 12 horas para você assistir, e se assistir em velocidade 2, são 6 horas aí de conteúdo. Então, assiste, tá? Assiste essa aula. Eu postei no Stories essa semana, quando eu estava escrevendo, eu falei, caramba, essa aula ficou espetacular, tá? Você tem que assistir. Esta é a base. Se você entender isso, você entende tudo da área. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Os conceitos, você vai começar a conectar uma coisa na outra e vai falar, opa, isso funciona assim por causa disso. Ah, mas isso é assim, alguém tomou essa decisão por causa disso. Ah, mas nessa empresa deve funcionar assim por causa disso. Então, esta é a base, tá? Se você souber isso, tá? Agora eu tava falando isso, tava fugindo do script aqui, agora eu vou entrar no script de novo. Se você souber isso, você tá curioso para ver o que é o script, ó? Esse aqui é o script, ó, só pra você entender, tá? O que tem na aula aqui, ó? Esse é o script. Ó, eu vou falar isso agora, ó. Esse é o script. Tá? Vou voltar aqui. Talvez você tenha ficado curioso. Ixi, agora eu me perdi aqui no... Fui mexer aqui, ó. Baguncei tudo. Pera aí que eu vou ter que... Aí, já organizei. Boa, voltei. Então, este é o script. Sempre tem um script. Então, vamos lá. Se você souber isso, tá? Se você souber... Eu já falei, eu tinha saído do script. Fica muito simples você entender tudo o que acontece em todos os processos de planejamento, tá? Você vai entender que tudo se resume a algo muito mais simples do que parece. Muito mais simples do que parece. E já gravei também no Instagram, gravei vídeos curtos falando que complicam demais o planejamento de produção, o planejamento, programação e controle de produção, tá? Complicam demais, tá? Então tudo é muito mais simples do que parece. E eu também fiz um story sobre isso. Eu verdadeiramente estou com medo de compartilhar essa aula, de gravar essa aula. Eu tô com medo mesmo, porque facilmente dá para cobrar R$2.000 nessa aula aqui por um treinamento de 2 dias ensinando tudo que eu vou passar aqui nessa aula. Claro que quando você faz um treinamento de 2 dias, você tem tempo para pergunta, resposta, discussão, cases. Então aí você alonga isso em 2 dias. Então não vai durar 2 dias aqui a gravação, mas facilmente R$2.000 para não cobrar um valor redondo, R$1.997. Fácil. Então aproveita que tá de graça aqui o conteúdo. Então muito medo, tá? De não vender o que deveria ser vendido, mas, como eu falei, é sobre propósito, sobre compartilhar conteúdo gratuito e revolucionar o conhecimento destas áreas, é por isso que eu tô aqui, então aproveita, tá? E vamos lá, então. Estas áreas, tá? Elas se resumem em 3 conceitos, tá? São 3 conceitos que englobam tudo que envolve o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo isso aqui, ó. Tudo que eu falei. Tem 3 conceitos que englobam tudo isso. Eu vou explicar cada um deles, tá? 3 conceitos que resolvem 100% dos seus problemas. Aí você se pergunta, mas quer dizer que eu não preciso saber mais nada além disso? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Você vai precisar ter outros conhecimentos com certeza, tá? Por exemplo, técnicas de organização de fábrica, técnicas de organização de portfólio, liderança, comunicação, influência, que eu já falei, tá? Então tem outros conhecimentos que você precisa ter, como que você conecta os pontos, onde você coloca os pontos de controle. Isso envolve técnica de organização de fábrica, layout de fábrica. Aí você fala, mas eu trabalho com planejamento de produção, não tem nada a ver com layout de fábrica. Claro que tem, né? Claro que tem.
Se você não organiza o layout direito, se você não tem os pontos de controle bem preparados, você não consegue planejar, não consegue controlar. Então, claro que você precisa saber disso. Então, não quer dizer que você não precisa saber outras coisas. Não é isso que eu estou falando. O que esses conceitos resolvem, tá? Só para você entender o que estes conceitos resolvem. Então, ó, tudo se resume em três conceitos. Em três conceitos. Que eu já falei, né? Tudo se resume em três conceitos. Não quer dizer que você não precise de outros conhecimentos. Ok? Estamos alinhados aqui nesse ponto, né? Esses dois pontos, né? Tudo se resume em três conceitos. Vou explicar todos esses conceitos de ponta a ponta. E não quer dizer que você não precise de outros conhecimentos. Vou tirar esse ponto aqui. Deveria ter um ponto. Eu nunca sei se é ponto e vírgula aqui ou não é. Ixi, não é isso. Não é isso, shift. Não é isso. Como que eu faço aqui para voltar? Voltou. Boa. Então já falei sobre esses dois pontos. Mas o que esses conceitos resolvem? O que estes três conceitos resolvem? Tá? O que estes três conceitos resolvem? O que você vai saber resolver a partir do momento que você tiver esses conceitos em mente? Vou colar todos os pontos aqui porque eu não preciso escrever, tá? Pois eu já deixo maior aqui. 28, tamanho 28. Boa. O que esses três conceitos resolvem? Deixa eu falar de cada um, tá? Entendimento de como tudo funciona, já falei sobre isso. Então você passa a ter clareza de como a área toda funciona, tá? Como o planejamento, programação e controle de produção funciona. Você tem muito mais clareza disso quando você entende estes três conceitos. O segundo ponto é que clareza na tomada de decisões. Tá? Isso é uma dor gigantesca nessa área. Ter clareza na hora de tomar uma decisão, na hora de escolher alguma coisa, na hora de definir quanto comprar de um material. Se você não tem clareza, é muito difícil você conseguir entregar resultado. Então você tem que ter clareza aí nas tomadas de decisão. Isso facilita demais a sua vida, quando você entende esses três conceitos. Terceiro ponto, segurança na tomada de decisões. O que é isso, tá? Eu já errei, eu não vou falar muito, porque não foi muito, eu acabei aprendendo rápido, mas eu já errei na hora de tomar decisão em relação à compra de material, definir volume de produção, já errei muito, porque eu não tinha segurança naquela decisão que eu estava tomando. E você pode estar cometendo o mesmo erro. Eu já vi muita gente cometendo erros e não tendo, achando que tem segurança na hora de tomar uma decisão, mas que na verdade não tem, porque as informações estão desestruturadas, estão desorganizadas. Então, você passa a ter segurança na hora de você tomar a decisão, tá? Clareza dos momentos para realizar cada tipo de análise. Isso aqui é super crítico, tá? Super crítico. Por quê? Quando você antecipa a capacidade, quando você define se você vai adquirir um equipamento ou não, quando você terceiriza a produção, quando você muda o sequenciamento de produção, quando você antecipa a formação de estoque, entende? Tudo isso que eu falei tem momentos diferentes para você tomar esse tipo de decisão. São momentos diferentes e você tem que saber isso. Que horas eu vou entrar no detalhe, que horas eu não vou entrar, quando eu antecipo, quando eu não antecipo, são momentos muito diferentes, muito diferentes. Mais um ponto aqui, a clareza das decisões para todas as áreas impactadas. Aqui é muito crítico, tá? Pelo seguinte, como estas áreas têm conexão com várias outras áreas, com várias outras áreas, você está sempre impactando alguma área. Ou você toma uma decisão que gerou impacto na produção, ou você toma uma decisão que gerou impacto em vendas, ou você toma uma decisão que prejudicou um grupo de clientes, enfim, você pode ter tomado a decisão errada aí. Só que a partir do momento que você tem clareza do porquê aquela decisão está sendo tomada e as outras áreas também têm clareza daquela decisão, a sua vida fica muito mais tranquila. Entende? E você passa a ser um profissional que tem muito mais credibilidade. E você precisa ter clareza. E os três conceitos resolvem isso também.
Tá vendo por que eu tô com receio de compartilhar esse conteúdo aqui? Porque eu tô resolvendo sua vida aqui com isso. Tem muita coisa aqui que resolve sua vida. Aqui, o outro ponto, nossa, esse aqui também é crítico, né? Eliminação de dúvidas e desconfortos nas decisões tomadas. Você é muito questionado, com certeza, tá? Em função das decisões que você está tomando. E, e deixa eu dar um exemplo, tá? Só para deixar palpável o que eu tô falando. Já falei sobre esse exemplo, tá? Em algum vídeo, alguma coisa, algum corte que eu coloquei no Instagram, ou no Shorts, ou em algum outro lugar. É, Se você está tomando decisão em relação a quanto produzir ou quanto comprar, eu vou dar o exemplo de quanto comprar de material, tá? Vale o mesmo para quanto produzir, tá? Você é o responsável por esta decisão. E esta decisão, ela é racional, tá? É racional. É conta de mais e menos ali. Não tem como fugir disso. Ela é racional. Claro que você pode ter ordem de priorização de clientes, nível de importância e tudo mais, mas você precisa levar essa decisão para algo racional, tá? E aí isso entra a parte de eliminação de dúvidas e desconfortos nas tomadas de decisão. Nas decisões tomadas, né, que está escrito aqui. Então, você tem que levar isso para algo racional. E aí, como eu falei, eu ia dar o exemplo de planejamento de materiais. Quando você está tomando decisão de compra de algum material, o fluxo de aprovação, quem aprova isso, o seu líder que está aprovando alguma compra, não tem visibilidade do porquê você está tomando aquela decisão. E se você usa esses três conceitos da forma correta, você consegue fazer o seu líder entender por que você está tomando aquela decisão. Você consegue fazer outras pessoas entenderem por que você está tomando aquela decisão e, consequentemente, você é visto como um profissional mais inteligente. Entende? Porque você mostrou lá, tá claro, ó, estou definindo comprar esta quantidade, porque o estoque neste mês será este, porque o consumo é este, porque esse mês tem um desvio X, a projeção de estoque é essa, a cobertura de estoque que eu estou projetando para esse item é essa. Entende? A partir do momento que você compartilha esse tipo de visão, você é visto como um profissional mais inteligente. Eu fiz exatamente isso, tá? A empresa não tinha um fluxo de aprovação redondo, não tinha sistema, não tinha nada, que aí é um outro questionamento que as pessoas fazem, mas eu não tenho sistema para fazer isso, usa papel, tá? Eu vou dar um exemplo que eu fiz numa multinacional gigantesca, tá? Acho que era segunda maior do segmento no mundo, enorme, e o fluxo de aprovação de materiais e as compras, o estoque de material era algo extremamente crítico, tá? Extremamente crítico para capital de giro, enfim, uma empresa que tinha muita matéria-prima em estoque, muita matéria-prima que dependia mais da matéria-prima do que do processo produtivo. Tá? O processo produtivo era algo extremamente simples, mas a matéria-prima, alguns materiais eram muito caros, importados, enfim. E o que eu fiz? Mudei todo o planejamento de materiais, e aí o que eu fazia? Nessa de clareza, eliminação de dúvidas, né, e desconfortos nas decisões tomadas. O que eu fazia? Usando esses três conceitos, eu tinha uma base de controle, tá? Para cada pedido de compra que eu colocava, tinha esse controle do material, tinha um painel, e aí eu imprimia esse painel, ok? Imprimia a folha, aí tinha os pedidos de compra lá, tinha projeção de estoque, tinha várias informações. Eu colocava o número do pedido, eu não lembro se eu escrevia o número do pedido, acho que eu não escrevia, mas tinha o código do material ali. Pegava, imprimia, sei lá, pedi 10 materiais, imprimia as 10 folhas, deixava na mesa do diretor de supply chain, na época era o diretor de supply chain, era um japonês, eu não lembro o nome, eu queria lembrar o nome dele, depois eu vou pesquisar de novo. Deixava na mesa dele, ele olhava e conseguia aprovar com muito mais clareza, não tinha desconforto em relação à decisão que estava sendo tomada para a compra de um material, porque estava visível por que aquela decisão estava sendo tomada. E aí, consequentemente, eu, que fui capaz de dar visibilidade, era visto como um profissional com mais credibilidade. Entende? Eu consegui fazer isso. E
diretor da área, ficava muito mais confortável ali, recebia ali na mesa dele e tal, provava com tranquilidade, questionava algumas coisas, obviamente, né, por que você está pedindo esse material, por que você está fazendo assim, mas funcionava, entende? Com pouquíssimo desconforto nas decisões que eu estava tomando em relação a materiais. Então esses 3 conceitos resolvem isso também, e isso é muito importante para você. E ó, eu já antecipei aqui 2 coisas, né? Sem querer, não tinha visto que estava escrito isso aqui, ó, aumenta a sua credibilidade como profissional. Esse exemplo que eu dei é isso, tá? Aumenta a sua credibilidade. Aumenta, tá? É percepção de credibilidade em relação ao trabalho que você está fazendo. Isso aumenta a sua credibilidade demais, tá? Surreal o aumento que dá na credibilidade do trabalho que você está fazendo. E é óbvio, né, que da mesma forma que eu estou falando aqui para você, você pode ter uma pergunta na sua cabeça, mas tá aumentando minha credibilidade, mas mesmo assim eu não tenho oportunidades onde eu trabalho. Não tem problema, porque da mesma forma que eu estou explicando para você um caso histórico, algo que eu construí, a partir do momento que você constrói isso onde você trabalha, isso vira um caso seu, e aí você pode usar isso quando você estiver passando por um processo seletivo, pode aparecer uma pergunta lá, entende? Pode aparecer uma pergunta. Tenho muito problema. Como você resolve o problema no planejamento de materiais? Se você fizer um caso assim, você explica de ponta a ponta o que foi feito, os 3 conceitos, como que você conectou tudo isso e tal, e isso aumenta a sua credibilidade. E aí, se você tem mais credibilidade, isso aumenta as suas chances de crescimento. E aumenta as suas chances de ganhar mais também. Uma coisa está conectada na outra. Então, estes 3 conceitos resolvem isso e muito mais, tá? Coloquei 3 pontinhos aqui, porque a lista aqui, eu consigo listar 100 benefícios, tá? Mais de 100 benefícios do entendimento desses conceitos, mas não dá para seguir na lista aqui, porque com certeza você está interessado em saber que conceitos são esses, como que eu aplico tudo isso no meu trabalho, como que eu conecto essas coisas e como isso pode mudar a minha vida, tá? Primeiro que são conceitos que você vai olhar no primeiro momento e vai falar, muito simples, tá? Muito simples. E por isso que eu estou falando, isso é a base de tudo. Tá? São simples, e como tudo o que é simples, se for bem aplicado, ok? Muda completamente o seu resultado. Por isso que eu falo, acompanha. Eu não falei ainda, tá? Mas acompanha a aula até o final. Não para agora. Vou falar. Vou dar uma pitada dos 3 conceitos, depois eu vou entrar no detalhe, mas você precisa acompanhar até o final a aula para você entender, porque eu vou trazer exemplos, formatos, painéis, quadros, como você projeta, como você analisa, como você conversa com as pessoas, como que você faz tudo isso funcionar, ok? Então, primeiro uma pitada aqui dos 3 conceitos. Quais são estes conceitos? 1. Horizonte. 2. Granularidade. Tempo. E 3. Granularidade da análise. Estes são os 3 conceitos de base. E aí eu vou explicar superficialmente uma pitada dos 3 conceitos aqui, e para você entender, tá? Eu vou me colocar maior, tela inteira aqui, uma pitada dos 3 conceitos. Então, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade de análise. E entenda que você precisa assistir a aula inteira para entender isso com profundidade. Não adianta você pegar só um pedacinho aqui e falar, eu já sei isso e vou aplicar. Isso não funciona, tá? O que eu estou te falando é em 100%, tá? 100% das empresas que eu entrei, estes conceitos eram mal aplicados. Em 100%. Multinacional, empresa de renome, empresa que tinha sido até premiada no processo de SNOP e tal, eram mal aplicados. Então, entenda esses 3 conceitos de ponta a ponta. Então, esse é um ponto. Primeiro conceito, horizonte de tempo. Você precisa ter clareza do seu horizonte de tempo. Você está planejando para 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 12 meses, 18 meses, 5 anos, tá? Primeiro ponto. E aí eu vou te explicar que tipo de decisão você toma, como você conecta as coisas para olhar um horizonte de tempo menor ou maior. Porque as suas decisões são diferentes, os seus problemas são diferentes. E você resolve
muito problema, tá? Eu já dá para afirmar, tá, que o horizonte de tempo correto e a análise correta resolve 80% dos seus problemas. 80%. Então, pra você entender a importância disso. Segundo ponto, granularidade de tempo. Como que você avalia este horizonte? Você vai dividir ele em dias, vai dividir ele em semanas, vai dividir ele em meses, vai dividir ele em trimestres. Como que você vai fazer isso? Que tipo de divisão você faz? Como você conecta as coisas para conseguir fazer essa divisão? Segundo conceito fundamental, pode parecer simples, mas é extremamente mal utilizado, tá? Tipo, mas muito mal utilizado. Muito. Você vai entender por quê. Granularidade da análise é outro que é muito mal utilizado. Você vai avaliar por item, família de item, grupo de máquinas, grupo de ferramentas, vai avaliar por máquina, vai avaliar que tipo de análise você vai fazer, qual que é o nível de detalhe que você vai entrar, e quando você conecta a granularidade ao horizonte de tempo e a granularidade do tempo, isso junto faz mágica, tá? Isso resolve 80% dos seus problemas, como eu já falei, tá? Entenda isso. Então, deixa eu voltar aqui para a cena da lousa, vou ficar menor aqui. E o que a gente então vai ver hoje, tá? Então eu dei uma pitada aqui do que é, tá? Mas o que... Eita, minha cadeira caiu aqui, ó. Você assistindo a cadeira soltou aqui, ó. Voltou agora. Pronto. Não sei se meu microfone desceu. Desceu? Não vi se desceu. Acho que tá bom aqui. Tá bom o áudio, né? Tá ótimo. Essa cadeira, ela solta aqui. Às vezes, ela soltou. Me empolguei aqui. Então, vamos lá. O que não é esse assunto, tá? O que não é este tema. A gente tem que alinhar o que não é esse assunto. Só que você nem vai perceber, tá? Eu vou fazer uma pausa, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, depois eu vou emendar uma aula na outra. Eu vou fazer uma pequena pausa e volto à gravação e você nem vai perceber, e aí eu já continuo dessa parte aqui. Mas de novo, você nem vai perceber, você vai ver um vídeo emendado no outro aí. E ó, pausando. Cadê? Retomando gravação, tudo funcionando. Retomando aqui, você nem percebeu, mas eu parei aqui um tempo e voltei, mas você nem percebeu, está tudo funcionando, retomando gravação. Depois eu junto os dois vídeos e aí fica tudo certo. Então, onde estávamos? Só relembrando o que é essa aula, né? Porque eu vou relembrar aqui para minha cabeça a base do PPCP, base do PCP, SNOP, SNOI, planejamento de materiais, demanda IBP, enfim, tudo. E essa é a aula que você deveria assistir de ponta a ponta pelo menos 4 vezes, como eu falei antes. Eu estou mostrando aqui na tela, né? Retomando. E falei sobre os conceitos ali no horizonte de tempo, granularidade da análise. E eu comecei a entrar aqui nesse momento, tá? Nesse momento, sobre o que não é, tá? O que não é esse assunto, o que não é a aula de hoje. É importante alinhar com você para alinhar as expectativas, tá? Muito importante. E você não vai ver aqui nenhuma super sigla que vai te ajudar a resolver todos os problemas. Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira. Então você não vai ver nenhuma super sigla, né? Nenhum super conceito que você encontra em livros de planejamento e nenhuma super técnica que você já leu sobre, tá? Então não é sobre isso essa aula, não é sobre isso. E sabe por que não é sobre isso? Porque tudo que foi produzido e escrito sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, eu vou parar nestes nomes, tá? Tudo que foi escrito foi utilizando estes conceitos que você vai aprender hoje. Tudo. Então, tudo que você for buscar destas áreas tem estes 3 conceitos juntos ali por trás. Isso é a base de tudo isso, tá? E nada, tá? Nada que já foi escrito funciona sem estes 3 conceitos e sem a integração ali dos 3. Nada funciona sem isso. E eu vou trazer um exemplo só para você entender o que eu estou falando. Vou explicar um exemplo, eu vou ficar maior para você entender o que eu estou falando, tá? Vou falar deste exemplo aqui, olhando para você. SNOP, tá?
Sales and Operations Planning, ou PIVO, né? Planejamento Integrado de Vendas e Operações. Tem empresas que usam a sigla aí em português, PIVO, Planejamento Integrado de Vendas e Operações. O SNOP, ele funciona aplicando esses três conceitos juntos. É isso, essa é a base do SNOP. Só que alguém foi lá, criou uma sigla, integrou, conectou outras coisas aí nesta sigla, mas usa isso como base, tá? Quer saber por quê? Eu vou escrever isso porque... Não, deixa eu explicar aqui, é melhor. Vou escrever, tá? O SNOP é a aplicação de três conceitos, tá? Dos três conceitos juntos. Horizonte do tempo, então o SNOP, ele avalia um horizonte maior de tempo, para facilitar aí a tomada de decisão. Então você está no hoje, você não está avaliando o que vai acontecer na próxima semana, nos próximos 15 dias ou só no próximo mês, você avalia ali 6 meses, 12 meses, 18 meses, dependendo do tipo de operação que você está tocando. E aí saber como estruturar isso é fundamental para você conseguir tomar a decisão correta. Então o SNOP olha o horizonte de tempo de forma diferente. Um outro ponto, o SNOP olha a granularidade do tempo de forma diferente. A granularidade ela é menor no caso do SNOP, ela é menor. Os períodos são mais consolidados ali, porque o detalhe do período não vai melhorar a tomada de decisão. Então você, por exemplo, avaliar o que vai acontecer daqui a 6 meses, você não precisa saber o que vai acontecer no dia 3 do mês daqui a 6 meses. Você não tem que ter essa informação. Então, esse detalhe do período ele não é importante. Você consegue avaliar o mês fechado e conseguir tomar a decisão do mês mesmo assim. Não é importante. E aí, esse não é importante, tome muito cuidado, tá? Porque você pode ter particularidades na sua operação que se você não olhar o detalhe da semana, por exemplo, você vai ter problemas. Mas, ó, de novo, granularidade do tempo. É o segundo conceito usado ali dentro do SNOP de forma diferente. Granularidade da análise, aqui vale a mesma coisa. A granularidade dos dados, ela é menor. Você avalia as informações consolidadas. Isso facilita a tomada de decisão. Então você não precisa olhar o detalhe do item. Você consegue olhar a família, você consegue olhar, dependendo do tipo de operação que você tem, você consegue olhar a planta como um todo, então a fábrica como um todo. Você não precisa olhar o detalhe ali da máquina, dependendo da planta, tá? Dependendo do tipo de operação. E aqui entra a mesma coisa que eu toco muito nesse assunto. A inteligência no processo de consolidação ou na avaliação do detalhe é o que vai mudar o resultado do seu processo de SNOP. Não é só isso, tá? Não é só isso, mas isso com certeza muda o resultado do seu processo de SNOP. Então entende que o SNOP, Sales and Operations Planning, ou o IBP, Integrated Business Planning, isso, as duas são metodologias ou processos para a tomada de decisão em horizontes de tempo, granularidade do tempo e granularidade da análise diferentes. Tá? Então é isso, esse é o processo de SNOP. Então o SNOP, que é super conhecido, famoso, muita empresa usa, a base dele é esta, tá? É exatamente o que eu falei para você, os conceitos que você vai aprender agora, que você vai aprender hoje. Então deixa eu escrever isso aqui, ó, porque aí fica muito mais claro para você. Ó. Voltei para, está mágico aqui isso de voltar para a cena da lousa, a cena tela inteira, isso é sensacional. Vou tomar um cafezinho aqui. Então vamos lá. Eu acabei de fazer um café. Então vamos lá, vamos lá. Onde que. Ó, vou falar. O ponto que eu falei, ó. Nada do que já foi. Vamos repassar esse pedaço. Tá? Escrito. Funciona sem estes conceitos e sem a integração dos três. Ok? Perfeito? E aí eu coloquei um exemplo. Um exemplo é o processo de SNOP. Perfeito? Ah, por quê? Horizonte do tempo. Opa. Horizonte do tempo. Ok? Depois eu escrevo aqui. Segundo, granularidade
Eu sei que eu já escrevi ali em cima, mas é importante escrever aqui para fixação, tá? Se você está acompanhando a aula, agora é o momento que você que eu paro de falar um pouco com muita velocidade e aí você absorve, você processa o que está sendo falado. Se é uma aula que é falada o tempo todo, você não tem tempo de processar, tá? E aliás, um parênteses aqui, tá? Um parênteses. Tem três coisas que você precisa ter como líder, não como líder, né, mas como profissional, tá? Independente do lugar que você esteja. Capacidade de comunicação, influência e liderança. Essas três coisas. Eu deixa eu falar só de uma, tá? Porque é um parênteses. Em comunicação, um dos segredos da comunicação é como você pausa o que você está falando. Entende? Você não precisa falar. Como que você dá pausas? Porque no momento que você faz isso, a pessoa que está absorvendo o que você está falando, ela tem o cérebro dela tem tempo para processar. Isso gera muito mais conforto, gera menos dúvida, e aí, consequentemente, a pessoa acredita mais no que você está falando. Isso facilita a sua. Isso aumenta a sua capacidade de convencimento. Então, foi um parênteses aqui de comunicação para você dar mais importância para esse pedaço da aula aqui, que é um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, granularidade do tempo, que eu estava escrevendo, e aí que granularidade da análise. Ok? Perfeito? Então, granularidade do tempo, ou SNOP, avalia um horizonte de tempo maior para facilitar a tomada de decisão. Ok? Como eu já expliquei antes, não vou retomar a explicação disso aqui. Então, o CNOP avalia um horizonte de tempo maior para facilitar a tomada de decisão. Granularidade do tempo. A granularidade do tempo, tempo é menor. Os períodos são mais consolidados, porque o detalhe do período não, opa, não vai melhorar a tomada de decisão. Ok? Perfeito? Já expliquei antes, também não vou retomar essa explicação aqui, é só para você fixar esse ponto. E aí o outro ponto, granularidade da análise, né? A granularidade dos dados é menor. Deixa eu falar um ponto aqui que eu não falei, tá? Depois eu complemento. Quando eu falo dados, peraí, deixa eu ficar aqui mais para cima. Quando eu falo dados, é item, máquina, ferramenta, número de pessoas, processo, tudo isso é dado lá da ponta que você pode consolidar para você não precisar avaliar o detalhe, tá? Então tudo isso são dados. E aí eu vou colocar o complemento aqui, pois isso facilita a tomada de decisão. Você vai entender agora, de agora em diante, eu vou começar a mostrar quadros com granularidade, projeções, tipo de análise que você faz, como você analisa, aí isso vai começar a ficar mais claro na sua cabeça, tá? Vai começar a ficar muito mais claro na sua cabeça essa parte, tá? Muito mais claro. E vou pegar a aula aqui no meio, vou fazer um stories aqui, ó. Vou colocar um vídeo aqui para publicar no stories. Olha, eu nesse momento gravando a aula aqui, ó, para você, tá? Aula 6, comecei a gravar ontem, tô gravando segunda parte aqui. Neste momento eu tô no meio da aula, então se você assistir a aula 6, você vai ver esse pedacinho aqui, tá bom? Abraço, até mais, tchau, tchau. Assiste a aula 6, hein? Agora, ó, você faz tudo ao mesmo tempo. Aí você pega, entra no Instagram. Opa, entra no Instagram. Se você assistiu esse stories e estiver assistindo a aula depois, você vai saber quando que eu fiz. Pronto, foi. Então vamos lá.
Onde eu estava, onde eu estava. Então, falei disso aqui, agora você começa a entender, né? Por que que... Você vai começar a entender com detalhes, né? Por que que é importante? E agora a gente começa em horizonte. Eu vou consolidar duas coisas, eu vou explicar as duas ao mesmo tempo, porque as duas estão conectadas, né? Então agora a gente entra em horizonte e granularidade do tempo. Perfeito? Horizonte e granularidade do tempo. Deixa eu deixar isso aqui em negrito. Mais arrumadinho. Boa. Perfeito. Horizonte e granularidade do tempo, tá? Então, como eu falei, o horizonte é o período que você olha para frente ali no planejamento, tá? E aí, o horizonte você pode ter próximas horas, próximos dias, próximas semanas, próximos meses, próximos trimestres, próximos anos. Depende do tipo de operação que você tem que olhar um pouco mais para frente. E aí, tome muito cuidado, tá? Porque. Não muito cuidado, né? Entenda que se você consegue olhar isso de forma organizada, a sua capacidade de antecipar os problemas ela é muito maior, tá? Eu já resolvi muito problema pelo simples fato de olhar mais para frente. E aí olhar mais para frente, você tem que olhar para frente de forma inteligente, né? Não adianta só olhar para frente. Como que você estrutura isso? Como que você estrutura os dados? Como que você organiza tudo isso para que você consiga tomar decisões melhores olhando para frente? Como você antecipa algum problema? Pode ser que você tenha que você esteja. Vou colocar um mês, tá? Vou fixar um mês aí do ano. Outubro, tá? Estamos em outubro. Eu tô gravando essa aula aqui em outubro. Vamos supor que você esteja em outubro. E neste mês você está com muito atraso de um produto, muito atraso, uma confusão, tá uma zona. Só que talvez, se você tivesse lá em março, lá atrás, você tivesse olhado para outubro, se você tivesse olhado o comportamento da demanda, olhado ali o volume de produção, sua capacidade, olhado isso de forma integrada, talvez você já tivesse visto que este item que está atrasando um monte, você poderia ter antecipado a produção dele. Nossa, eu esqueci o mês que eu falei. A gente estava em outubro, eu falei fevereiro, sei lá que mês que eu falei que você, que você ia estar antes, mas enfim. Aí você talvez tivesse antecipado a produção dele para. Eu precisava de mais capacidade e tal, antecipou ali para julho, agosto e setembro, formou um estoque, um pouquinho em julho, um pouquinho em agosto, um pouquinho em setembro. Quando entrou em outubro, você ia ter estoque formado para você poder passar pelo período ruim ali que você tem falta de capacidade. Então, parece muito simples isso, mas no momento que você. E é simples mesmo, tá? É simples. É simples. Só que você tem que saber fazer isso de forma integrada. Mas no momento que você faz isso direito, o resultado é espetacular, tá? Porque você começa a ter mais paz, mais tranquilidade. Então, essa é a importância do horizonte, tá? E aí, depois da inteligência, quando você conecta o horizonte à granularidade do tempo, tá? E e aí, como é essa conexão? Você pode, por exemplo, olhar o próximo ano na granularidade do mês. Ou seja, você olha um horizonte de 12 meses e você olha isso quebrado mês a mês, tá? E você faz todo o planejamento considerando essa consolidação dos dados. Ah, como é isso, tá? Deixa eu ver se eu vou escrever alguma coisa aqui. Eu já vou colar esse quadrinho aqui para você entender. Ah, como é isso? E ó, eu vou explicar de forma bem simples, não é tão quando você precisa consolidar os dados ali numa operação, não é tão simples assim. Então, me permita explicar de forma simples, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Você tem 12 meses aqui de análise, então você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso aqui você encontra na teoria, tá? Esse formato aqui você encontra na teoria, mas o que eu vou explicar para você é como você conecta tudo isso e como você toma decisões melhores com isso, então não é tão simples assim. E você tem a demanda, então 8 mil unidades aqui em janeiro, fevereiro 7 mil, 6 mil, 12 e assim por diante. Você tem a sua capacidade de produção, então 11, 11, 11, 11, 11, tudo 11 mil. Você tem uma produção estável, aqui você já projetou uma produção dessa forma. E aqui você tem a evolução do estoque. Então no primeiro mês do período produziu 11 mil, vendeu 8, sobrou 3. Aí você já tinha 3 no estoque, produziu 11, vendeu 7, sobrou 7. E aí assim por diante, você vai avaliando o comportamento do estoque aqui ao longo do tempo. Você precisa ser capaz de avaliar isso
para todos os itens, dependendo do nível de granularidade que você precisar entrar, você tem que ser capaz de fazer isso, tá? E aí, nesse caso, imagina você construindo, tá? Esta mesma projeção, só que olhando um mês fechado, tá? Deixa eu ver que mês que eu coloquei aqui no desenho. Coloquei 2 exemplos, né? Eu vou explicar os 2 exemplos. Vou colar aqui, ó. Imagina você olhando esse mês fechado. Aqui tá setembro, tá? Eu coloquei o mês de setembro. Detalhe do mês de setembro. Então, este é um formato, tá? Eu vou falar um outro formato aqui que você pode utilizar. Este é o outro formato. Perfeito? Então, o que você tem aqui dentro do mês de setembro, ok? Você tem, vamos ver lá. Então, o que você tinha em setembro? Você tinha uma demanda. Nossa, mas não é setembro, tá? Coloquei aqui a demanda 3, 6, 6, 12, 13, 14, 15. Tem nenhum mês aqui com 15 mil de unidade, 15 mil de demanda. Viajei aqui, gente. Mas tudo bem. 3, 6 com 6, 12, 13, 14, 15. Enfim, vamos analisar dessa forma, tá? Eu coloquei aqui o valor, o valor diferente do que está aqui. Mas enfim, você vai entender o que eu estou falando. Qual que é o ponto aqui? Pegando os 2 exemplos, tá? No primeiro quadro, tem um horizonte aqui de 30 dias, então eu peguei um mês aberto, um horizonte de 30 dias. Então aqui, ó, de 1º de setembro até 30 de setembro, você começou aqui o horizonte com uma carteira de pedido. Nossa, tá bem ruim de ver, né? Maior. Pera aí. Deu? Zoom de 130 deu. Agora deu para ver, né? Pronto, vamos lá. Então o que você tem aqui, ó? Horizonte de 30 dias, como eu falei, né? Você está olhando um horizonte de 30 dias ou um horizonte de um mês na granularidade dia, ok? Aí o que você tem? Você tem uma carteira de pedidos aqui na virada de 311 unidades, o seu estoque aqui de 12.411, suficiente para 25 dias de cobertura, uma compra planejada aqui de 1.424, uma produção planejada de 10.276, um serviço, você pode ter, entenda aqui, ó, quando você faz esse tipo de projeção, você pode ter todas as suas fontes de fornecimento no mesmo local. E aqui, no caso, quando você está olhando uma projeção diária, você começa a ter uma abertura mais detalhada. Você não tem só a abertura aqui de demanda, produção e estoque, aqui você já precisa ter uma abertura mais detalhada. E aí a previsão de vendas da simulação, tá? A simulação, compra planejada, produção planejada e serviço planejado. Aqui está tudo zerado, tá? Então o que acontece? Primeiro quadro, como eu falei, o horizonte. Aí no segundo quadro, o que você tem aqui no segundo quadro? Você tem um horizonte aqui de 10 semanas, ok? Então são os mesmos dados no horizonte de 10 semanas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com a semana corrente, a mesma carteira de pedidos, então a mesma semana aqui, essa semana aqui, ela está aberta aqui nos meses, então você tem os mesmos dados aqui, e aí a demanda aqui por semana, 3 mil numa semana, 6 mil na outra, 3 mil na outra, 3 mil na outra. E aqui o estoque fica negativo em 2.599 unidades, tá? Perfeito? E aqui fica, deixa eu seguir o script aqui para continuar a explicação e para seguir a lógica, tá? Nesse tipo de simulação, você também poderia olhar a granularidade hora, tá? Dependendo do ambiente produtivo que você opera, é necessário olhar a hora. E aí o formato hora seria mais ou menos esse aqui para você entender o que está acontecendo. Claro que você não precisa ter o estoque ali, o que vai acontecer com o estoque por hora. Você não precisa dessa informação, porque é indiferente, mas você precisa ter o volume de produção por hora para ter o sequenciamento. Ou sequenciamento de máquina, ele precisa ter uma avaliação por hora, tá? E aqui, nestes quadros, entenda que eu trouxe aqui a condição do produto acabado. E aqui, ó, qual o ponto? Este conceito, você também usa ele para planejamento de materiais, para capacidade de produção, planejamento de capacidade. É o mesmo conceito, tá? Horizonte e granularidade. Se você está projetando a sua capacidade de produção, este horizonte com essa granularidade deveria ter
sua capacidade em horas, quantas máquinas você tem, que tipo de equipamento você tem, como sua produção está ocupada, qual a ocupação ali da sua produção, né? Por que isso está acontecendo? Você poderia ter, por exemplo, número de turnos para você identificar que, durante o ano eu estou operando só 2 turnos. Então, naturalmente, você já sabe que se você tiver um problema de capacidade em um determinado período, você pode acionar o terceiro turno. Então entenda que quando você começa a tratar os dados dessa forma e organizar os dados dessa forma, você consegue tomar a decisão com muito mais facilidade. No caso de capacidade de produção, que eu não trouxe esse exemplo aqui, quando você estivesse olhando aqui o período, vamos supor que aqui em julho você tivesse um problema de capacidade de produção, a ocupação subisse para 120%, por exemplo. Só que você soubesse, você tivesse uma linha aqui nessa projeção mostrando que aquele grupo de máquinas que você está avaliando, ele está operando 2 turnos. Então, você poderia, e se a gente negociasse aqui uma ampliação do terceiro turno aqui nesse período? Aí você consegue olhar, consegue claramente ver que você consegue tomar esse tipo de decisão. Então, olha a importância de você olhar horizonte e granularidade do tempo, tá? Para todos os blocos do planejamento, tá? Planejamento de demanda, capacidade, materiais, para tudo, tudo no planejamento. Isso aqui é mágico, gente. Muda completamente a visibilidade de tudo o que está acontecendo. Aí você me fala, mas isso eu já tenho no meu ERP. Não tem. Não tem. Pelo seguinte, você não consegue, dentro do ERP, consolidar capacidade de produção. Você consolidar, por exemplo, o que acontece se aqui, que é pegar esse momento aqui que você está com problema de falta de estoque. Vamos supor que você decidisse colocar uma produção aqui, entre 21 de setembro. No momento em que você coloca aqui, uma produção planejada, tá? Para poder cobrir esse estoque aqui que está faltando, você precisa ser capaz de colocar essa produção planejada, já entender nesse mesmo formato o que acontece com todos os materiais daquela produção planejada. Então isso precisa ser integrado, tá, ao seu planejamento de materiais para você conseguir identificar se existe alguma falta. Algumas ferramentas de mercado tentam fazer isso, mas não fazem da forma correta, tentam fazer isso, então isso precisa estar integrado, ok? E aí você já identifica se você tem algum problema com o material e precisa estar integrado com a sua capacidade de produção, porque pensa o seguinte, se você faz aquisição de material sem capacidade de produção, por que você faria isso? Você está só gastando dinheiro, só gastando caixa da empresa, sem necessidade. Então você precisa avaliar se você tem capacidade de produção, avaliar se no momento que você colocou esse item para produzir aqui, se você vai ter que tirar um outro item de linha. Então tudo isso tem que funcionar integrado, e a integração precisa olhar para horizonte e granularidade do tempo. Ok? Então, de novo, fazer isso direito muda muito o resultado. É muito difícil, talvez para você, deixa eu ficar maior, ser na tela inteira, que eu vou falar uma parte. Eu não sei se eu tô se eu tô certo, não é se eu tô certo, se eu estou com a percepção certa, tá? Porque eu tenho o viés do conhecimento, é muito ruim isso. Quando você conhece alguma coisa, você acha que as outras pessoas conhecem também, aí você deixa de explicar ou acha que a explicação ela é superficial demais ou que algo é simples demais. Então, não sei se eu tô com viés aqui do conhecimento, mas o ponto é o seguinte, tá? Você pode achar isso simples, tá? E quando você olha, é realmente simples. Mas no momento que você consegue pegar todos os seus dados, tá, da sua operação, você coloca tudo isso junto, tá? Tem uma atualização periódica, então todos os dias ou de tempos em tempos, tem que ser, minimamente tem que ser diário, tá? Tem uma atualização periódica ali. E aí você consegue visualizar tudo isso e tomar decisões. Isso muda completamente a sua realidade como profissional. Completamente. Você é capaz de, com uma análise, fazer uma projeção de estoque e tomar uma decisão de necessidade de caixa, alinhar com o time de finanças, alinhar com o time de materiais. Você consegue tomar decisões aqui que são surreais, tá? Surreais. Deixa eu voltar para cima na lousa, eu lembrei de um outro exemplo aqui. Pensa o seguinte, se você faz esse tipo de planejamento aqui, perfeito? Aí você fez a explosão de todos os itens, você tem a sua necessidade dos materiais aqui ao longo do tempo, dessa forma, e aí o que acontece, tá? Qual a consequência disso? Se você tem isso aqui quebrado material por material,
tá? Você chega para o seu fornecedor, faz um 80-20, aí faz um Pareto, né, os principais fornecedores, chega para o seu fornecedor e fala, ó, eu tenho essa demanda aqui projetada para os próximos 12 meses, você negocia uma margem de segurança, essa demanda ela pode variar mais ou menos 20%, tá? Então eu vou consumir esta quantidade mais ou menos 20%, e dado que você já sabe que eu vou consumir isso, se a gente fechar um contrato aqui, quanto você consegue reduzir o preço desse material? Para você não ficar na compra spot, tá? Colocando pedido de compra o tempo todo. Mas você fala, quanto que você consegue reduzir? Certeza que o fornecedor, no momento que ele tem visibilidade da demanda, ele consegue reduzir o custo dele de operação. E aí ele reduz o preço. Aí ele repassa o preço, aí você consegue, sei lá, 5, 10% de desconto no material só porque você fez uma análise assim, fez a projeção e viu que teria consumo daquele material. Olha o tamanho do impacto, olha o tamanho do benefício quando você faz esse tipo de coisa. É surreal o tamanho do benefício. E aí eu vou além, tá? Vamos supor que você tenha essa visibilidade. A partir do momento que você tem visibilidade do consumo, você consegue, por exemplo, sair do fornecedor atual e buscar um fornecedor fora, negociar com alguma importadora para trazer o material de fora, sabe? Tem N coisas que você consegue fazer. Você começa a ser um profissional muito mais estratégico ali do que operacional, do que fica no dia a dia, tá? Então tem um mundo de coisas que dá para fazer com isso aqui. Só que, de novo, você tem que saber fazer isso de forma integrada, redonda e tudo mais. E aqui eu dei o exemplo, tá? São 3 exemplos que você precisa entender. Então, mês, abertura dia e abertura semana. Mundo ideal é que isso tudo funcione de forma integrada, tá bom? Integrada. Isso precisa funcionar de forma integrada. Então você precisa ser capaz de abrir os filtros, de entender, de abrir diário, de e-mails, de abrir semanas. Você tem que ser capaz de fazer isso. A ferramenta que você usa tem que conseguir prover esse tipo de coisa. E aí, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Você chegou numa reunião X que está discutindo risco de falta de material. Imagina que aqui você tenha capacidade de produção também, e aí você chega na conclusão de que na semana 40 o estoque desse material acaba. Ok? Você foi para a reunião, está discutindo esse assunto. Não, o estoque vai acabar, não tem capacidade de produção. E aqui pensa, imagina o seguinte, uma coluna com capacidade de produção aqui. O que acontece? É óbvio, tá? Você não vai ter que argumentar, explicar e tal, você não precisa fazer isso. Porque o problema está óbvio, ele está evidente, entende? Então, quando você usa isso do jeito certo, fica evidente o problema, ok? Indo adiante, eu vou entrar no ponto de granularidade agora. Então, eu falei sobre a granularidade do item. Nesse ponto, eu vou desde uma visão mais estratégica do negócio, então eu vou partir disso, depois eu entro no detalhe, falo de projeções, falo de modelos, enfim, como que você analisa e tudo mais, ok? Só que eu vou partir do estratégico, para você entender como isso é importante, como, dependendo do nível que você está como profissional, você toma decisões diferentes. Perfeito? Então vamos lá. Cadê? Parei nessa parte. Agora a gente entra em granularidade. Deixa eu voltar aqui, ó. Horizonte de granularidade do tempo. Agora a gente vai entrar em granularidade da análise, né? Granularidade da análise. Granularidade, análise. Perfeito? Granularidade da análise, que é o outro ponto, tá? Então a gente já falou sobre granularidade do tempo, hora, dia, semana, mês, trimestre, anos, e granularidade do item ou da análise, né? E como que você precisa estruturar isso, tá? Então, falei que eu ia dar uma visão mais estratégica primeiro para você entender, tá? Então imagina que você já sabe o que é granularidade do item, tá? E, e você consolida por família e tá tudo bem, tá? É, Você já sabe disso, já opera isso, já faz isso no dia a dia, mas não é só sobre isso. Que aí entra a ponta estratégica que eu falei, tá? Sinto muito te dizer. Mas é muito mais do que isso. Isso é muito importante, tá?
Granularidade do item, ela tá sempre conectada ali com a inteligência de consolidação para você conseguir entregar o mesmo resultado, mesmo com toda a dinâmica aí do planejamento de produção, materiais e demanda. Então isso está sempre conectado, eu falo sobre isso direto, tá? E eu preciso mostrar aqui um exemplo de granularidade para você entender como isso é importante, dependendo do nível que você está como profissional. Vou colar aqui. Desculpe o formato, o design. Isso é o que eu consigo fazer aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma pirâmide de granularidade. Então, o que, que você tem aqui? Você tem, e é uma pirâmide de granularidade de receita, ou seja, de faturamento, ok? Então, quando você está fazendo uma análise, você pode ter esse tipo de situação. Então, você tem uma empresa, você tem uma pensa o seguinte, você é o líder de uma empresa global. Então você tem ali receita global, você está avaliando ali o faturamento global, aí você desce o nível. Receita da América do Sul, aí você desce mais um nível. Receita do Brasil, você pode descer mais um. Receita do estado de São Paulo, receita da cidade de São Paulo, receita por cliente de São Paulo, receita por item de São Paulo, e tem várias quebras que você consegue fazer nesse intervalo. Então, isto é granularidade. E dependendo do ponto que você estiver na operação, você toma decisões diferentes, com granularidades de análise diferentes. Se você está liderando globalmente, você não precisa saber a receita por item de São Paulo, você não precisa dessa informação para tomar decisão. Se você, por exemplo, está liderando ali o estado de São Paulo, você não precisa saber a receita global, isso não vai mudar absolutamente nada no seu resultado. Você tem que saber daqui para baixo. É claro que você tem que saber Brasil ali para ver o posicionamento que você está no Brasil, mas você não precisa saber para cima. Então, talvez você não esteja em uma empresa que tem operação no mundo todo, tá? Talvez você tenha uma empresa que só tem uma unidade de operação, mas não importa, tá? Você precisa entender o conceito aqui de granularidade, como tudo isso funciona. E um outro ponto, você tem que entender que a forma de consolidar muda completamente a conclusão, tá? Por quê? Deixa eu ver aqui a parte do script, ver se eu mudo, tá? Boa, vamos lá. Vou pegar um exemplo, tá? Por quê? Porque, pensa o seguinte, você precisa melhorar a rentabilidade de uma operação, tá? Então você assume uma posição, e aqui, ó, entenda que eu estou fugindo aqui de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, mas estas áreas também envolvem, também interferem na rentabilidade de uma operação. Estas áreas também interferem, a área que você atua, tá? Mas é importante você saber aqui essa parte. Você tem que saber como que um líder de empresa, como que uma empresa opera. Tá? Então pense o seguinte, você precisa melhorar a rentabilidade de uma operação. Você assume uma posição, precisa encontrar um caminho ali para melhorar a rentabilidade. E precisa encontrar uma forma de aumentar a margem. Como que você faz isso? Tá? E aí, eu preciso falar uma coisa aqui, que toda consultoria global, tá? Qualquer uma, tá? Não vou citar nomes aqui, mas toda grande consultoria global utiliza o que eu estou explicando aqui para resolver problemas, tá? Então, este exemplo que eu falei de aumentar a margem, aumentar a rentabilidade, você pode ter certeza que eles vão seguir o caminho que eu estou falando aqui, tá? Aos próximos minutos da aula, você vai aprender o que uma consultoria global faz para resolver os problemas. Aí você me fala, nossa, é isso? É isso. Só que aí é óbvio que aí depende de como elas comunicam, como organiza os dados, como consolida e tudo mais, que é o que eu falei um pouco antes. A forma que você consolida tudo isso muda completamente o resultado que você obtém e aí, consequentemente, muda o valor do trabalho que você está entregando, tá? Então, como que você faz isso? O primeiro ponto é a sua inteligência de consolidação vai mover a sua análise, tá? A sua inteligência de consolidação. Por quê? Você pode montar exatamente essa imagem aqui que eu falei, tá? Exatamente essa imagem. E aí colocar o percentual de margem de contribuição também, junto aqui, ou margem absoluta aqui cada ponto. Óbvio que, vamos supor que você assumiu a operação no Brasil. Quando você olhar para baixo, você vai olhar a receita de todos os estados. Para você entrar dentro dos estados, você vai olhar a receita de todas as cidades. Quando você entrar na cidade, você vai olhar a receita de todos os clientes, não é só de todos os clientes aqui.
Quando você olhar para baixo, você vai olhar a receita de todos os itens. E aí, receita, margem, da forma que eu falei, margem de contribuição, é, 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 margem de contribuição absoluta. E aí pode ser que aqui ó, você identificou que tem cidades com margem de contribuição negativa. Então entenda o processo de fazer análise. Então você identificou cidades ali que tem margem de contribuição negativa. Tá? Então você encontrou um primeiro ponto de vista para resolver o problema. Existem cidades que têm margem de contribuição negativa. O que você faz para resolver essas cidades? Já falei, né? Você pode detalhar ali a margem de contribuição por item, tá? Mas aqui talvez, tá, tenha alguma pegadinha, porque você pode ter o mesmo item. Olha que loucura, tá, o que eu vou falar e como a análise, a consolidação, a forma que você olha pode mudar completamente o resultado. Você pode ter o mesmo item que ele está sendo vendido com preços diferentes para vários clientes e aí, consequentemente, você tem o mesmo item com margem muito positiva ou com margem muito negativa, tá? E o item pode estar com margem muito positiva, só que você tem um cliente que está comprando aquele item que está com a margem extremamente negativa. Então, tem várias formas de olhar aí de granularidade na análise para você conseguir tomar a decisão certa. E isso é arte você fazer isso direito, tá? E aqui, de novo, eu estou dando exemplo de receita, margem de contribuição, de tudo isso, mas é para você entender que quando você aprende, primeiro você tem que entender duas coisas. Uma, aplicar esse mesmo conceito no planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, esse é um ponto. E o segundo é que a partir do momento que você aprende isso, a forma de você encarar um problema é completamente diferente. Você vai falar, nossa, mas por que estão tomando essa decisão aqui? O que está acontecendo aqui? Por que estão tomando essa decisão? Não analisaram dessa forma, não analisaram outra. E se tivesse outro recorte aqui, entende? Você vira outro tipo de profissional que consegue resolver os problemas de outra forma. E por isso que por isso que isso é extremamente importante e por isso que as maiores consultorias do mundo usam exatamente este modelo para resolver os problemas. Ok? E aí, vou dar mais um exemplo. Tá? Você pode, por exemplo, colocar coluna com margem de contribuição e colocar a variação percentual por faixa de preço daquele item, para você não ter que entrar em todos os itens. Então, se você tiver um item que tem uma variação, um mínimo de preço muito baixo e um máximo de preço muito alto, que a variação percentual é muito grande, tem problema nesse item. Tá? Pode ter certeza que se você avaliar ele, você vai encontrar margem negativa em algum cliente. Algum cliente está comprando com margem negativa. Então, essa é uma outra forma de analisar. Tá? Então, eu vou reforçar, tá? Isso aqui é o momento que eu fico maluco, tá? Quando eu vejo quando não estão analisando dessa forma. É extremamente importante fazer isso, tá? Você percebe a importância de olhar a granularidade? Você percebe, tá? Muda completamente a sua forma, a sua capacidade de entregar resultado. E esse exemplo financeiro que eu trouxe é para você entender, tá? Entender tudo o que você analisa na empresa pode ser analisado desta forma. Todo o resultado que você entrega pode ser analisado dessa forma. Ok? Todo o resultado. E isso move a empresa. Se você souber fazer isso direito, move a empresa. E aqui, eu vou dar um exemplo agora de planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Vou colar aqui, ó, para você entender. Agora vamos parar, vou voltar para a nossa área. Como você pode analisar a granularidade? Então, exemplo aqui, ó, pirâmide de granularidade. Tem 3 exemplos aqui, e vou falar das 3 visões, tá? Pensa o seguinte, deixa eu ver só como eu montei aqui as 3 visões. Eu vou falar aqui depois. Primeira possibilidade, 24 meses já consolidou todo o planejamento. Tá, beleza. Deixa eu falar disso aqui primeiro, depois eu vou passar por um exemplo melhor, tá? Com mais detalhes. Então, que tipo de consolidação você pode fazer aqui, ó? Que tipo de consolidação? E aí, de novo, a granularidade da análise precisa estar conectada com a granularidade e o horizonte do tempo, ok?
Não faz sentido você avaliar o volume total da fábrica, quer dizer, até faz sentido, né, se você está olhando o dia, mas não é aí que vai resolver os seus problemas, não é avaliando o dia que você vai conseguir tomar decisões melhores. Então, mas você pode, olha o volume total da fábrica, volume total do setor, de um setor aí Z, coloquei o nome de um setor aqui, volume total de uma máquina, volume da ferramenta, volume do item, consumo do material. Então, você consegue subir e descer aqui nos níveis, tá? Ocupação total da fábrica, ocupação do setor de produção aqui, o Z, ocupação da máquina Y, ocupação da capacidade da ferramenta V, aí aqui um outro formato, volume total da fábrica, volume do grupo de máquinas H, volume do grupo de itens U, volume do grupo de materiais P. Então tem várias formas de montar essa granularidade da análise. E um dos segredos, tá? O que magicamente é a piada, tá? O que faz você obter resultado é como você junta isso, tá? Claro que tem base de dados, tem um monte de coisa para você fazer por trás, mas é como você junta isso ao ponto que eu falei lá, depois de 1 hora de aula, mais ou menos. Como que você junta isso com o horizonte e granularidade do tempo. Colocando isso para funcionar, tipo, vira uma engrenagem, assim, funciona maravilhosamente bem, tá? E aí, eu vou para um exemplo mais prático aqui. Café gelado. Eu tomo café gelado durante a aula, porque o café vai esfriando aqui. Vou para um exemplo mais prático. Estou só colando os quadrinhos aqui para você ver como tem preparação aqui na aula. Um exemplo mais prático. Aqui. Mais para cima aqui, você não consegue ver direito, né? No final da tela. Isso. Aí você... Como eu gosto desse tipo de projeção, hein? Então pensa o seguinte, você está fazendo uma projeção aí de volume para 24 meses, você consolidou todo o seu planejamento de demanda da forma correta, tá? Então aqui, ó, essa demanda ela já está consolidada, você já fez ali uma consolidação que você consegue ter um mix de demanda ali, que é o outro segredo aí, tá? Como você avalia a sua capacidade de produção. Não sei se eu vou até ficar a tela inteira, tá? Não, essa aqui, ó. Essa cena aqui, ó. Nossa, eu lembrei agora. Nossa, muito tempo que eu não lembrava disso. Agora eu lembrei, é muito importante. Como você ó, para um pouco, se concentra, olha para cá e avalia, tá? Como você faz a sua projeção de capacidade sem precisar rodar nenhum processo, tá, de MRP. Eu estou falando de MRP2, tá, o processo de capacidade. Como que você faz essa projeção? Tá? Que eu vejo isso, esse é um erro clássico, tá, das empresas. Preciso rodar o MRP para ver a capacidade de produção. Errado, errado. Não deveria fazer isso. Então como que você faz isso? Você precisa olhar para o seu grupo de itens, olhar para o seu grupo de máquinas e você precisa reconhecer alguns padrões, tá? Algumas coisas que não mudam. Você com certeza tem um consumo de X horas de um equipamento baseado em Y horas, em Y quantidade de um grupo de itens. Você tem isso dentro do seu portfólio, tá? Você tem isso. Quando você cruza essas duas coisas, você faz uma conta de mais e menos baseado num grupo de itens e num grupo de equipamentos e você chega na sua projeção de capacidade com uma conta de mais e menos. Você não precisa ter algo extremamente complexo, tá, para chegar nesse resultado. Não precisa. Então, não dá para explicar tudo aqui, mas coloca isso na cabeça, você não precisa. Se tiver dúvidas, me manda mensagem, eu tento ajudar de alguma forma, mas você não precisa fazer isso, tá? Eu já fiz projeções extremamente complexas, fábricas com centenas de equipamentos, centenas de ferramentas, milhares de itens, e a projeção funcionava para tomar decisão. Funcionava redondinha para tomar decisão. Era maravilhoso. Conseguia tomar decisão de capacidade sem precisar passar por um processo e conseguia, por exemplo, numa reunião com um grupo de pessoas pequeno, fazer simulações e tomar decisões, que é algo que as empresas não conseguem fazer hoje. Fazer simulação para tomar decisão, porque ficam presas
a complexidade dos dados, achando que precisa ter os dados complexos, mas não precisa. Então vamos lá, gente. Vamos lá, onde eu estava, tá? Então, você fez uma projeção para 24 meses, consolidou ali o planejamento de demanda da forma correta, como eu falei, né? Você já sabe o mix de venda dos itens, você consegue projetar a produção em mix também, numa visão macro, da forma que eu falei antes, você já conseguiu fazer essa conta. E aí você chega nesse exemplo aqui de tomada de decisão. Então, se você consegue chegar nisso de forma consolidada, de um jeito que funcione, você vira uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa, tá? E para você que é mais avançado no planejamento de produção, materiais e demanda, essa decisão pode parecer simples, tá? Mas você vai entender que você pode estar cometendo muitos erros críticos. Na verdade, você já entendeu, né? Por não ter uma inteligência de consolidação bem construída. Tá? Isso não está na teoria, é prática ali do planejamento de produção, materiais e demanda, ok? Então o que a gente está olhando aqui? Um horizonte de 24 períodos, ok? Aí pode ser mês, pode ser semana, pode ser dia, são 24 períodos. O volume de produção está projetado aqui nos 24 períodos. Capacidade, demanda, né? Capacidade de produção projetada, tem um limite aqui de 12 mil nas condições atuais. Aqui, eu vou voltar a um ponto que eu falei antes, né? Eu não entrei aqui, não coloquei turno, poderia colocar turno, número de equipamentos, dá para enriquecer muito essa visão aqui. Tem o estoque projetado no final de cada período e a capacidade de armazenagem é o limite de armazenagem aqui, que é um outro problema. As empresas não conseguem fazer planejamento de produção, materiais e demanda com os limites de capacidade de armazenagem bem projetados. O limite de armazenagem também tem uma inteligência de consolidação dos dados que consegue te mostrar se você vai estourar esse limite ou não. Você não precisa entrar no detalhe de saber quanto que é por porta-pallet, não sei o que. Tem um mix ali de armazenagem que já resolve. E aqui, nesse exemplo, tá? Nossa, eu lembrei de outra coisa. Eu vou só lembrando das coisas aqui na aula e aí a aula fica gigante. E a segunda parte aqui, ó, que eu tô gravando, já tá com 49 minutos. A primeira tinha ficado com 43. Mas, se você está assistindo até aqui, ó, eu não parei para falar, né? Assiste a aula até o final, assiste até o final, assiste até o final. Aplica. Se você assistir até o final, aplicar, isso vai mudar a sua realidade. Não tenho dúvida disso. Não tenha dúvida, tá? Queria eu ter tido uma aula dessas e alguém me orientando desse jeito 20 anos atrás, 22 anos atrás. Queria mesmo, tá? Queria mesmo. Alguém com paciência para explicar dessa forma, não ficar na teoria ali do livro. Queria mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, vamos lá. O que eu lembrei, né? Que eu falei que eu lembrei. Nesse exemplo aqui, a gente está usando a estratégia de produção nivelada. Então, você vê aqui, ó, a produção está sempre com 11 mil unidades ao longo do tempo. Por que isso é importante, tá? Porque produção nivelada reduz custo de transformação. Ponto. Se você olhar o seu custo de transformação, produção nivelada com certeza reduz o custo de transformação, porque você tem um contrato de energia estável, você pode, por exemplo, dependendo da forma que você estrutura a sua produção nivelada, pular, não produzir nos picos de energia, quando você tem energia muito cara. Você estabiliza ali a sua mão de obra, você tem pessoas mais treinadas, você não precisa ficar contratando e demitindo. Então, essa estratégia de produção nivelada foi uma das primeiras que eu usei lá no começo da minha carreira para resolver problemas de atraso, problemas sazonais, enfim, estratégia de produção nivelada. Pode ser simples, mas funciona, tá? Se você conseguir fazer esse tipo de projeção direito, funciona maravilhosamente bem. E aí, de novo, tem inteligência de consolidação, tem um monte de coisa para você fazer aqui. Então, produção nivelada, o que varia aqui é a demanda, tá? A variação no volume está na demanda, então aqui ó, 8 mil, 7 mil, 6 mil, 12 mil, aqui 12, 12, 10, 8, 12, 14, 18 e assim por diante. Então a demanda está variando e varia bastante. Você tem um período aqui ó, de 18 mil unidades, aí você tem os períodos menores com 6 mil unidades, então uma demanda que varia muito, tá? Muito, muito, muito. Não é uma demanda estável quando você olha consolidado não é uma demanda estável, tá? Se fosse uma demanda por item, ela pode variar bastante, tá? Mas por ser uma demanda consolidada que a gente está avaliando, não dá para. É uma demanda que varia muito, tá? Então, você tem o estoque oscilando ao longo do tempo,
Então aqui o estoque, você tem aqui, ó, 11 mil de produção, demanda de 8, estoque final de 3 e a capacidade de armazenagem são 5 mil unidades. Ixi, ferrou aqui já, no segundo mês já ferrou. Então você tem, só que ao mesmo tempo, cadê o estoque? Vamos olhar a projeção de estoque. Ixi, você vai ver o que vai acontecer. Então ao mesmo tempo, só vou seguir o script, tá? Porque tem outras coisas da explicação aqui que são muito importantes. Então o que acontece? No segundo período, o estoque já vai superar a capacidade de armazenagem. Tá? Então no segundo período aqui, ó, capacidade de armazenagem 5 mil, 7 mil de estoque. Vamos ver aqui no gráfico. Capacidade de armazenagem aqui, ó, tá no vermelhinho, e o estoque aqui ele já superou. Então ferrou tudo, né? Então, aqui o primeiro problema, né? Reduz a produção, mas isso vai trazer outro problema. E olha a importância da visibilidade do todo. Agora chegou a minha vez aqui de falar da importância. Olha a importância, tá? Olha o que eu vou falar. Note que a demanda fica muito acima da capacidade de produção nos períodos 11 e 12. Se a produção não for antecipada, a gente pode ter falta de produto. 11 e 12. 14 mil a demanda, 18 mil aqui a demanda. Olha o que acontece com o estoque, ele cai para 1.000 unidades aqui. Ó. Ou seja, se você não fizer uma estratégia de antecipação aqui ó, do estoque, você vai ter falta de produto aqui no período 12. E aí no período 13 também, ó, só 4 mil unidades. Então, provavelmente, se você não fizer essa estratégia de antecipação, você vai passar por 2 períodos muito críticos aqui, mas muito críticos. Então você precisa ser capaz de visualizar o que está acontecendo dessa forma. Então, o que você precisa fazer, né? Que decisões você pode tomar aqui, tá? Primeiro, aumentar a capacidade de armazenagem para suportar esse estoque. Primeira decisão que você pode tomar. Mas tem que ver quanto custa, como é e tal. Você pode, que pode ser uma decisão também, o que eu vou falar aqui, reduzir o volume de produção, tá? E entender que isso vai piorar o seu custo de transformação e assumir o risco de falta dos produtos nos períodos 11 e 12, que é o que está aqui. Ó. Só que olha a diferença, tá? Ou, vou falar uma terceira solução, tá? Você negocia com alguns clientes e antecipa a demanda, tá? Você antecipa a demanda. E aí você tem que fazer a avaliação. Quanto custa armazenar fora? Armazenar fora vai aumentar o custo dos meus produtos em 7%. Se eu der um desconto de 5%, será que esse grupo de clientes antecipa a demanda? É uma decisão inteligente, entende? E aí você compara com o custo de transformação também. Decisão inteligente. Você está tomando uma decisão inteligente. Entenda? Então, olha como é incrível quando você está olhando para frente, porque você pode tomar uma dessas 3 decisões, tá? E aí fica evidente, porque se você mostra, se você dá visibilidade para isso para um grupo de pessoas, fica evidente que vai ter um problema e que vocês precisam tomar uma dessas 3 decisões. Você não chega aqui ó, no período 2 e aí o time de armazenagem reclamando porque o estoque está muito alto, não sei o que e tal, não cabe. E da mesma forma você não chega aqui aí você reduz a produção. Aí a produção reclama, a produção está muito baixa, o custo de transformação ficou muito alto. Aí você fica uma confusão ali, né? E aí se você não antecipa, você chega aqui nesse período. Cadê ó, o período que tem estoque baixo aqui? Esse aqui, ó. 11 e 12, que é ano 12. Aí você chega nesse período, 12 e 13, e começa a ter falta de produto, o time comercial reclamando loucamente. Então, olha a importância de você antecipar as decisões. Entende? De você antecipar a visibilidade das decisões que estão sendo tomadas. Fundamental você fazer isso direito, tá? E nos 3 casos é possível nos 3 exemplos que eu dei de decisão que você pode tomar, dá para você avaliar de forma simples quais são os custos, tá? Aumentar a área de armazenagem tem um custo. Pode ser investimento ou despesa, tá? Você pode investir numa área de armazenagem nova ou ter a despesa se você estiver contratando de um terceiro. Área própria, com certeza precisa de investimento. A área alocada tem despesa adicional ali que você vai ter que contratar. E essa despesa, ela, como eu falei, ela pode ser comparada com o desconto na antecipação de compra de alguns clientes. Você consegue negociar com alguns clientes. Já dei esse exemplo aqui. Se for mais barato antecipar, ele antecipa.
Aí, nem todas as operações conseguem seguir com esse tipo de decisão, tá? Com algumas dessas exceções. Tem muitas variáveis ali para considerar. Por exemplo, operação que tem prazo de validade dos produtos muito curto. Aí você não consegue trabalhar com formação de estoque. Aí a sua capacidade de produção precisa ser variável, minimamente variável, tá? Operações que atendem varejo ou pequenos clientes, tá? Que não tem concentração em poucos clientes com volume grande e não tem como antecipar ali a negociação. Então tem particularidades em algumas operações e você tem que levar isso em consideração também. Você como profissional da área, você tem que saber disso. Você não pode simplesmente falar, vou resolver tudo desta forma. Não tem como resolver tudo desse jeito. Tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, tá? É fundamental você saber disso. Que tem particularidades. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Já tem mais 57 minutos de aula, então a gente já chegou em quase 2 horas de aula. E eu vou ficar maior, porque eu vou encerrar esta aula agora e você vai ter uma continuidade desta aula depois, tá? Você vai ter continuidade, porque eu vou falar de análise de portfólio, vou falar de consolidação ali de análise do portfólio, vou cruzar o horizonte com granularidade, falar sobre a importância do nível de detalhe no horizonte de tempo, enfim, tem mais várias coisas para a gente falar aqui. Nós estamos aqui na página 12 do script. Página 12 tem 19 páginas. Então, como eu falei, vou parar a aula por aqui. Espero que você tenha anotado tudo, tá? O que eu falei. Aplica o que eu tô falando, tira a dúvida, ok? Manda dúvida nos comentários, manda dúvida no direct ali do Instagram, eu vou responder sua dúvida. E, de novo, tá? Entenda que isto, tá? Isto. Claro que não é só isso, tá? Não posso forçar aqui também. Não é só isso, tá? Mas esta é uma das coisas. E se você souber fazer direito, isso aumenta muito a sua chance de crescer e se desenvolver profissionalmente. Aumenta, mas muito, 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 muito. É muito diferente quando você vai para um processo seletivo, por exemplo, que você pode pensar, não tem oportunidade de trabalho onde eu estou atualmente. Pode pensar isso e pode ser uma realidade, tá? Mas é muito diferente quando você vai para um processo seletivo e você explica como resolver um problema desta forma. Eu queria ter um entrevistado, nunca entrevistei, tá? Um analista ou um especialista com esta visão de solução dos problemas, com esta forma de explicar a solução de um problema. Ia ser aprovado na hora, imediatamente. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Então, se você tem um pensamento aí de que eu não tenho oportunidade onde eu trabalho, aplica isso aqui que eu estou falando onde você trabalha hoje. Aplica, resolve os problemas, constrói visibilidade, alinha com as pessoas. E aí você constrói um case, você passa a ter um caso de aplicação. Você vira outro profissional. A partir do momento que você colocou em prática, que você passa a ter experiência disso. Você vira um profissional completamente diferente. Completamente diferente. Aí, se você vai para um processo seletivo em alguma outra empresa, ou se surge uma oportunidade onde pode surgir, tá? Uma oportunidade onde você trabalha hoje, porque isso aqui resolve um monte de problemas. Se você está comunicando, está explicando ali, está trazendo as pessoas para participarem disso, você vai ser visto como um outro profissional, tá? Um profissional muito diferenciado. Então, eu queria muito pegar aqui, abrir sua cabeça assim, ó, e colocar isso dentro da sua cabeça para você entender como isso é importante, tá? Para você entender como isso muda a sua realidade como profissional, como isso aumenta as suas chances como profissional. Ok? Esta aula tem continuidade, aula número 6, vai ter a parte 2, falando sobre muito mais além disso. E aí, como eu fiz na aula. É aula 6 essa? Aula 6, isso. Como eu fiz na outra aula, na aula 4 e aula 5, é parte 1 e parte 2. Tá, eu continuei. Quando eu retomar essa aula 6, eu vou
repassar rapidamente tudo que a gente falou aqui, vou repassar, e aí se você já assistiu essa aula, é importante que você assista outra com a revisão dessa parte, porque aí você vai lembrando tudo que eu falei, e aí você conecta, eu conecto com a parte nova da aula, que vai da página 12 à página 19 do script. Muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. Segunda parte aqui que eu estou gravando já deu 1h02. Muito obrigado de verdade e aproveite conteúdo gratuito, aproveita que isso vai mudar completamente a sua possibilidade como profissional aí da área. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.